Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada da nossa equipe. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num modelo que, sinceramente, está virando o mercado de recursos humanos de cabeça para baixo, de um jeito muito bom. Estamos falando da Talent Bank e de uma oportunidade de negócios que não é só inovadora, mas altamente rentável. A sacada deles é simples, mas super poderosa: inverter toda a lógica do mercado de trabalho. Como? Colocando o talento humano bem ali, no centro de tudo, unindo tecnologia de ponta e ciência do comportamento. Bom, para a gente não se perder, dá uma olhada rápida na nossa rota de hoje. A gente vai passar pelo problema crônico do RH tradicional, entender o que significa ter o talento como centro, mergulhar na ciência da MySkills, explorar essa ideia genial do RH do lado de fora, analisar os modelos para novos investidores e, claro, fechar com a visão de futuro e o impacto gerado por tudo isso. Vamos lá. Ponto número 1. O problema tradicional do RH. E olha, a gente precisa falar sobre o porquê ficar apenas divulgando vagas já é coisa do passado. Sabe aquela história de que o mercado de contratação está meio quebrado? Pois é, existe uma falha enorme aí. Historicamente, a regra sempre foi focar só na vaga. Usar critérios super subjetivos que, na prática, acabam descartando 99% das pessoas só porque elas não couberam perfeitamente numa descrição de cargo super engessada. O modelo tradicional descarta pessoas. Simples assim. Já a Talent Bank, eles invertem o jogo. O foco muda totalmente para o talento. A avaliação vira pura ciência e a grande virada de chave. Aqui você não é apenas um candidato esperando ser escolhido. Você é tratado como cliente de talentos. Hoje em dia, divulgar vaga não resolve a vida de ninguém, afinal, vagas todo mundo tem, não é mesmo? E por que mudar isso é tão urgente para ontem? O método antigo traz uma bagagem muito pesada. Existe um custo emocional e financeiro gigantesco para quem está ali do outro lado buscando uma oportunidade. Por outro lado, as empresas jogam muito dinheiro pelo ralo quando erram na contratação, simplesmente porque confiaram num currículo de papel, que, convenhamos, não faz a menor ideia de qual é o verdadeiro DNA comportamental da pessoa. Ah, e tem mais um detalhe chocante. No modelo tradicional, rola uma perda absurda de dados. O candidato foi reprovado, todo aquele contato se perde no vazio. É exatamente essa dor, essa ineficiência, que abre as portas para uma solução realmente disruptiva. O que nos leva direto ao ponto 2, o talento como centro. É aqui que a gente inverte de vez o paradigma. Tem uma frase que a equipe da Talent Bank usa que resume o coração desse negócio. Todas as pessoas têm talento. O que muitas vezes falta é identificação, organização e direcionamento. Faz todo sentido, né? Não é a parte técnica que define se alguém vai dar certo ou errado numa empresa, é o comportamento humano. A enorme maioria das demissões acontece justamente por questões comportamentais. Então, dar relevância real ao talento não é um favorzinho, é método, é técnica, é ciência pura. E quando a gente bate na tecla de que todo talento importa, a coisa fica incrível e inclusiva de verdade. Avaliando as pessoas de forma científica, a dignidade profissional fala mais alto. Isso cria portas abertas para grupos que, infelizmente, o mercado padrão costuma esquecer: os profissionais mais experientes na faixa dos 50 a mais, os imigrantes e as pessoas com deficiência, os PCDs. E não estamos falando só de um emprego tradicional, tá? São oportunidades de estágio, contratos PJ, vaga CLT ou até um suporte seguro para quem está numa transição de carreira. Tudo isso super alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. É o sucesso profissional caminhando de mãos dadas com impacto social real. Você ajuda o próximo de forma profissional. Agora, como isso tudo funciona na prática? Vamos para o ponto 3? A ciência por trás da MySkills e como a gente consegue eliminar o despreparo de um jeito muito natural. Para essa mágica toda acontecer, existe uma metodologia impecável de 8 estágios desenvolvida pela Talent Bank. Ao invés de ficar julgando e rejeitando pedaços de papel, o contato começa por uma inteligência artificial super amigável que faz a primeira qualificação. A partir daí, mergulha-se num mapeamento emocional e comportamental super profundo da pessoa. Depois, os especialistas entram em cena, prestando uma assessoria de carreira de altíssimo nível aos talentos clientes, para só então ativar esse profissional estrategicamente no mercado. Sabe qual é o resultado disso? O despreparo é eliminado de forma orgânica natural. É um processo guiado por clareza e ciência. E, sinceramente, construir relevância de verdade no mercado corporativo atual não aceita atalhos. É uma jornada completa, desde o momento que a pessoa entra no sistema, passando por todas as sessões de avaliação humana e alinhamento, até a contratação guiada por um especialista. É uma estrutura super segura e ética, que blinda tanto a reputação do talento quanto os segredos estratégicos da empresa que está contratando.
Mas calma, se você está achando que isso dá um trabalho manual absurdo, olha só a genialidade da coisa. A plataforma MySkills simplesmente retira todo esse peso técnico das suas costas. Eles têm agentes personalizados de IA rodando em larga escala para dar conta do atendimento inicial, tem ferramentas avançadas de People Analytics que avaliam vídeos e áudios das entrevistas, ou seja, a tecnologia da franqueadora faz todo o trabalho pesado. Isso reduz barbaramente o esforço de quem está operando e praticamente elimina aqueles preconceitos e vieses humanos na hora da triagem. Essa parte complexa de método e ciência é com a Talent Bank. Ponto 4. O RH do lado de fora. Como enxergar o Brasil inteiro como se fosse uma mega corporação. Faz esse exercício mental comigo. Imagina que o Brasil inteirinho é uma empresa só. E todas as milhares de companhias que existem por aí são, na verdade, os departamentos internos dessa super empresa. Conseguiu visualizar? Nesse cenário, a Talent Banking entra com um papel crucial. Ela é o RH do lado de fora. É literalmente um condomínio de talentos, uma base unificada e nacional de pessoas pré-avaliadas pela ciência, prontas para suprir a demanda urgente de qualquer um desses departamentos. Centralizar isso traz uma assertividade gigantesca, diminui os riscos de processos trabalhistas e dá um gás impressionante na produtividade do país. Vamos então para o ponto 5. Modelos para novos investidores. Como entrar no negócio que é altamente escalável, mas sem aquele atrito do dia a dia. Se você tem espírito empreendedor e está de olho nessa oportunidade, presta bem atenção, porque isso muda tudo. Aqui, você não vende vaga. O nosso produto final é o talento avaliado. E quer saber a melhor parte de investir num negócio como esse? Seu estoque físico é absolutamente zero. E tem mais um alívio gigante. Não precisa ter faculdade de RH, nem passar noites estudando psicologia organizacional. Toda a burocracia técnica fica com a matriz da Talent Bank. A sua missão? Interagir com as empresas e com as pessoas. O seu foco é 100% nas relações e eles entregam todo o procedimento de capacitação e habilitação para você operar uma agência. E para quem decide empreender, a Talent Bank montou 3 caminhos estratégicos, 3 possibilidades. São modelos que se adaptam exatamente ao seu momento de vida, sua experiência comercial e seu fôlego financeiro. Tudo isso girando em torno do mesmo propósito: pegar talentos brutos e transformar em resultados fantásticos. Começando pelo plano prata. Esse é sob medida para quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo ou quem manda muito bem em comunicação, networking e redes sociais. O investimento inicial é bem mais suave e a ideia é focar no marketing digital e nas conexões locais para já garantir aquelas primeiras recolocações rápidas e fazer a roda do faturamento girar logo de cara. Agora, se você já tem uma bagagem bacana de negócios, se sabe lidar de igual para igual numa mesa corporativa, o Plano Ouro é o seu lugar. Atuando como um verdadeiro especialista de elite, você pega toda aquela avaliação científica impecável que a franqueadora te entrega e usa a sua expertise em vendas para encaixar os talentos nas empresas certas. Isso, claro, garantindo comissões que, vamos ser sinceros, são excelentes. E no topo de tudo, a gente tem o plano diamante. Esse é para os empresários mais arrojados, a galera que quer escala agressiva. Esse modelo pede alguém com visão de liderança, pronto para gerenciar times inteiros, criar campanhas gigantescas e girar um volume absurdo de talentos. O nível de lucro acompanha o seu esforço e até abre portas para algo incrível: a possibilidade real de, no futuro, você se tornar sócio da própria Talent Bank. Olha que visão estratégica. E para a gente fechar com um chave de ouro, nosso ponto 6, visão, retorno e impacto. Porque no fim do dia, a gente precisa olhar para os números que sustentam esse futuro. 120. Esse é um número muito importante. A meta direta e cravada da Talent Bank é estar com 120 agências franqueadas operando ativamente pelos principais polos do Brasil até o ano de 2030. É sobre criar um domínio nacional em inteligência de contratação. E como consequência dessas unidades todas rodando, a projeção é realocar e impactar positivamente nada menos que 20 mil vidas, todos os meses. São 20 mil pessoas encontrando oportunidades que realmente respeitam seu DNA comportamental, gerando rentabilidade recorrente para a rede e mudando o mercado de verdade. E se a dúvida for, mas será que eu consigo fazer minha agência engrenar? A resposta está na estratégia avassaladora de lançamento local. O ponto é exatamente esse, o lançamento. Logo nos primeiros 5 dias, uma imersão massiva de marketing inunda sua região com um único objetivo: convocar de cara cerca de 15 mil talentos pré-avaliados direto na base da sua unidade.
Isso garante que a sua agência já nasça tracionando e faturando alto. É a prova definitiva de que dá sim para ter uma facilidade incrível na operação, faturamento pesado, recorrente e, ao mesmo tempo, um impacto social que eleva a vida das pessoas. Bom, chegamos a uma reflexão muito clara. No meio de um mercado saturado que insiste em métodos que só esgotam empresas e frustram as pessoas, juntar a alta tecnologia com a ciência do comportamento humano não é um luxo, é uma evolução absolutamente necessária. Afinal de contas, talentos movem o mundo. E para entender cada detalhe dessa operação e encontrar o modelo ideal de investimento para você, é só visitar o site talentbank.myskills.com.br. Fica a pergunta no ar. Sabendo que o mercado antigo não funciona mais, de que lado da revolução do talento a gente vai estar? Um grande abraço e a gente se vê.